estimado diácono Felipe, queridos filhos e irmãos em Cristo. 12 de outubro, no Brasil, celebramos a festa, a solenidade da Virgem Maria Imaculada Senhora da Conceição Aparecida, um momento muito importante para a nossa vivência de fé. E nós vemos em todos os textos de hoje que a liturgia nos apresenta, o papel importante que a mãe de Jesus, esta mulher, a cheia de graça, tem na história da salvação. Hoje em dia nós vemos tantas discussões em questões sobre fé, o papel da mulher na igreja, esse tipo de questionamentos. Nós vemos que o ser humano mais importante depois de Jesus Cristo, que é Deus, é uma mulher, a primeira do reino dos céus. Tem questionamentos da importância que a mulher ocupa na igreja que é fundada por Jesus, não é? A Virgem Maria, de tão serena, de tão humilde, se constitui a maior no reino dos céus. Olha só, então todos os textos de hoje vão apontar para ela. Vamos começar com a primeira leitura de hoje. Nós encontramos em todo o Antigo Testamento algumas personagens bíblicas que nós chamamos de imagens do que será a Virgem Maria, diversas, Olha só, Esther, Ruth, Eva e tantas outras personagens do Antigo Testamento que aponta para a Virgem Santíssima. E hoje a igreja escolheu esse texto do livro de Esther, um texto muito bonito, mas a gente precisa entender o contexto histórico, o que acontece nessa época de Esther, que foi uma rainha. Esther era judia, Esther viveu na época da realeza do Império Persa, mais ou menos no século V a.C. Uma coisa importante para nós gravarmos, o antigo povo de Deus sempre na história da salvação encontrou adversidades. Sempre tem impérios pagãos que são como ameaças a esse povo escolhido, Israel. Nós temos o Império Assírio, depois da Assíria vem a Babilônia, depois da Babilônia vem a Pérsia, depois da Pérsia vem o Império Grego, depois da Grécia vem o Império Romano. Ou seja, sempre vai ter alguma ameaça, sempre. E na época de Esther era o Império Persa. Tinha um rei chamado Xerxes I. Olha que nome bonito, você pôr no seu gato, esse rei era um rei um pouco não muito simpático, indisposto com relacionamento com o povo de Israel, Se nós voltarmos uma época antes da Pérsia, era a Babilônia. O reino de Judá, o povo de Israel, estava escravo na Babilônia. Quando a Babilônia cai e a Pérsia assim surge, eles liberam o povo, voltem para casa. Só que uma parte volta para Jerusalém, que é a capital de Israel. Mas tem muita gente que decide ficar onde estavam escravos por anos, mas agora estão livres, E eles ficam por lá. Só que vão mudando os reis, E chegou na época desse rei Xerxes I, o povo judeu que estava livre começou a ser olhado de novo com maus olhos. Então havia a possibilidade desse rei Xerxes I, que no livro de Esther é chamado de Assuero, dele destruir e cometer um genocídio, assim como Hitler fora cometer, séculos depois. E aí surge essa personagem Esther, Esse rei, ele tinha uma esposa que chamava Vasti, e ele a destronou, um homem totalmente prepotente, um homem totalmente difícil. E depois dessa rainha deposta,
ele se encantou com uma judia, Esther, e ele a fez rainha, né? E aí essa cena da leitura que nós ouvimos hoje é a entrada da rainha Esther no vestíbulo interno do palácio de Xerxes I. Ela se reveste com as melhores roupas, as vestes de rainha que ela tinha, né? Cheia de beleza, numa sedução natural de uma mulher com o coração de Deus, cheio de Deus. Ela entra no vestíbulo, o rei se assenta no trono real e ele se encanta com a beleza desta rainha, né, de Esther. E ao ponto dele dizer: o que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Eu farei tudo o que me pedires, né? E é muito interessante o pedido de Esther. Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, se for do teu agrado, deixe-me viver, eu, a mim e também o meu povo. Concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. E o pedido desta mulher, um pouco que arrisca a vida, que ela poderia ser morta, mas ela arrisca a pedir para o rei que poupe a vida do povo de Judá. E por causa dessa oração, desse pedido sutil de Esther, o rei Assuero poupou um grande genocídio que estava planejado. Nós vemos aqui a imagem tipológica do que será 5 séculos depois a Virgem Maria, no tempo de Jesus, né? Que é o evangelho de hoje, o evangelho 5 séculos depois de Esther. Agora, no tempo de Jesus, o evangelho de João relata um casamento. Nós também é bom gravar na cabeça que na Bíblia, sempre que fala de casamento, refere-se no Antigo Testamento ao relacionamento e à união do povo de Israel com o seu Deus. No Novo Testamento, refere-se à união do novo povo de Deus, que não é mais Israel, mas é a igreja, com o seu Deus. Então, estavam celebrando um casamento. Olha só, é muito interessante o evangelista João, ele é muito pontual nas palavras. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente e também Jesus e seus discípulos. Olha só, nesse tempo bíblico, nunca um agiógrafo, um escritor mencionaria dessa maneira uma mulher. Ela não seria mencionada, né? E ele a coloca, né, em sua menção, na sua narrativa, como primeira, né? O que seria o correto, segundo essa tradição, essa cultura desse tempo bíblico? Jesus estava presente com os seus discípulos, ponto. Mas não, João faz questão de dizer: a mãe estava lá, e também Jesus e seus discípulos, para valorizar a personagem da Virgem Maria nesse acontecimento. Não é uma personagem qualquer ou figurativa, é uma personagem protagonista, primeira. Ela é quem percebe o que vai acontecer se Jesus não fizer um milagre. Naquele tempo um casamento era diferente de hoje, né? Hoje em dia as pessoas se preparam 2, 3 anos para casar, e o casamento acontece numa festa de 2, 3 horas. Anos se preparando para 4 horas ou 2, 3 de cerimônia de festa. No tempo bíblico, na época de Jesus, o casamento, ele se estendia, a festa do casamento, por 7 dias, né? Podia faltar tudo na festa, a sogra, a cunhada, a nora, todo mundo, mas não podia faltar uma coisa: o vinho. Se o vinho viesse a faltar, todos os casamentos, todos os convidados do casamento dariam aquela festa por fracassada. Era cultura judaica. Aliás, vinho não faltava em mesa alguma, né, de uma família que era judaica.
E o que estava quase para acabar nesse momento, nesse casamento? Justamente o vinho. A mãe de Jesus percebe e ela vai até Jesus, que é o único capaz de solucionar aquela questão naquele momento. Eles não têm mais vinho, né? É como que Jesus olhasse para ela e dissesse: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Né? É interessante que Jesus a chama de mulher, né? Infelizmente, muitos cristãos de outras denominações vão dizer que Jesus está cometendo um pecado de desonrar sua mãe. É um absurdo. Jesus não tem pecados. Ele diz mulher para chamá-la do mesmo modo como lá no livro de Gênesis Eva foi chamada, mulher, para compará-la com Eva. Eva foi a protagonista do fracasso da humanidade pelo pecado original. Maria é a protagonista, aquela que vai prover a salvação deste casamento, né? A salvação desse casamento. Maria é a mulher. É claro que nós ouvimos também no Apocalipse de São João, que João vai falar de uma tal mulher que deu à luz a um filho que veio governar todas as nações, né? Quem é essa mulher de que João fala? A Virgem Maria, que é a imagem da igreja, né? E Jesus diz: ainda não chegou a minha hora. Por quê? Porque ninguém ali naquele casamento ainda sabia que Jesus era o Messias, e muito menos que ele era o Filho de Deus. Se Maria não estivesse ali, não haveria um milagre, né? O casamento seria fracassado. E João tem essa pretensão de colocá-la como personagem principal, para mostrar a importância da mãe de Deus na caminhada de fé da igreja. Jesus, ele diz: não chegou a minha hora. Por quê? Porque o momento em que Jesus vai dar o vinho novo, o vinho no texto bíblico, em toda a Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento, significa a alegria, a realização plena do ser humano. E só se conquista essa realização plena quem está à companhia e à presença da Virgem Maria, que é a imagem da igreja, e de Jesus Cristo. O que a liturgia de hoje vem nos ensinar, minha gente? Hoje nós estamos num grande número de fiéis, e pode ser que tenha muita gente aqui que veio à igreja hoje só porque é dia de Nossa Senhora Aparecida. A todos nós, a liturgia de hoje vem nos ensinar: não existe felicidade plena se no nosso casamento, que representa a nossa vida, que representa a nossa caminhada, as lutas do dia a dia, se na nossa caminhada e no nosso trajeto nós não estivermos com Maria e com Jesus. E há uma pergunta para todos nós: como tem sido a nossa vida de responsabilidade, de relacionamento com Deus e com a igreja, que é a imagem, que é o tipós de Maria, né? Como nós temos levado a nossa vida de fé? Uma vida de devoção estéril, que uma vez por ano eu vou à igreja. Isso não é ter Jesus e Maria na caminhada junto comigo. Aquele que de fato assume o que propõe essa liturgia de hoje, coloca a igreja como algo que faz parte de si, e por conseguinte Jesus Cristo, a quem a igreja nos entrega, né? Nós precisamos levar uma vida de fé responsável. Nós precisamos perceber que nós precisamos da Eucaristia para nos sustentar. Nós não podemos levar uma vida distante. Por que esse casamento estava tendente ao fracasso? Porque Jesus Cristo não estava nele. Chegaram naquele momento, e no momento em que chegaram, eles fizeram realizar, Jesus fez realizar o milagre da transformação. Aqui nós tínhamos 6 talhas, não é? Diz o Evangelho. O número 6 é o número da insuficiência, é o número do fracasso.
Por isso que João, no Apocalipse, ele aponta esse número e ele faz uma ligação a esse número ao diabo, o inimigo de Deus, insuficiente, a besta, não é? Ora, aqui no Evangelho, 6 talhas, ou seja, um casamento insuficiente. Esse casamento que começou sem Jesus refere-se ao Antigo Testamento, uma religião sem Jesus Cristo, sem o vinho novo da Eucaristia, uma religião morta. Não dá para levar uma vida de devoção, uma vida de fé sem a igreja e sem os sacramentos. Não dá, né? E Jesus se faz presente, manda colocar água naquelas 6 talhas e ele transforma a água em vinho. Olha, minha gente, todos nós temos a nossa vida pessoal, familiar, todos nós temos situações como essa desse casamento do Evangelho, de insuficiência, de pequenez, de fragilidade. Tem ou não tem coisas na nossa vida que nós até conseguimos chegar a um ponto, mas depois dali não vai. Aí está o momento de nós percebermos a necessidade da Virgem Maria e de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui. E nós vemos que é muito interessante, o nosso país é agraciado pela presença da Virgem Maria, como ela agiu nesse casamento em Caná da Galileia, ela agiu também na história do nosso país no século XVIII. Olha só, no ano 1717, 3 pescadores, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, estavam pescando, uma época de escravidão, onde os ricos iam às igrejas, ocupavam os lugares em torno, a parte superior das igrejas. Os pobres celebravam a missa da mesma maneira, na nave central, embaixo, onde os escravos se colocavam. Quando a gente vai em igreja antiga, a gente vê o lugar de cima era onde os nobres se assentavam, embaixo eram os escravos. Os mesmos nobres que junto dos escravos comungavam, recebiam nas mãos o Santíssimo Sacramento para a comunhão, usavam das mesmas mãos para chicotear, maltratar os escravos que celebravam com eles. A Virgem Maria se sensibiliza e pela permissão divina ela realiza esta aparição. É muito interessante que a aparição de Nossa Senhora em nosso país, ela se deu de maneira diferente das demais aparições em todo o mundo. Se pegarmos Fátima, Lourdes e tantas outras aparições que se deu no mundo, Maria fala algo. Na imagem de Aparecida, recolhida, pescada, primeiro o corpo, depois a cabeça. Maria não se utiliza de palavras. A sua fala é o silêncio da pequenina imagem que é recolhida no Rio Paraíba. É muito interessante que a imagem recolhida é a imagem de um título. A Imaculada Conceição é uma imagem de pele branca, mas ela se permite ser tonalizada pelo barro do Rio Paraíba, para mostrar que ela se faz sofredora junto daqueles que sofriam naquele contexto histórico. A escravidão, o sofrimento, a opressão e tantas situações. E ela continua a acompanhar o povo de maneira silenciosa. Hoje, que nós saiamos dessa igreja com o coração cheio de alegria, a Virgem Maria, no silêncio da sua presença, ela continua a dizer a Jesus: eles não têm alguns vinhos que lhe faltam, né? E Jesus, por meio da palavra da sua mãe, ele volve o olhar para cada um de nós. Que nós vivamos essa comunhão de hoje com fé. Apresente no altar o vinho que falta à sua mesa, à sua família, o seu casamento, a sua profissão. Eu não sei o que você tem vivido. Peça para Nossa Senhora para que
o vinho seja abundante e você seja uma pessoa realizada, plena. Que ela interceda por nós, a seu Filho Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouco nessa palavra.